Olá, franqueado! Eu sou a Karen, faço parte do atendimento ao cliente aqui da Matriz e hoje nós vamos ensinar a você como preencher o parecer do estágio e do CLT. Lembrando que o parecer ele é como se fosse um currículo do candidato, tanto do estagiário quanto da vaga CLT, tá bom? Então é importante o preenchimento dele corretamente para todos os seus clientes, para que fique uma coisa padronizada da nossa empresa. Então é importante a gente sempre manter ali atualizado com os dados de cada candidato, tá bom? Ó, esse aqui é o parecer do estágio, tá? Vou mostrar ele aqui inteirinho para vocês. Ele é um parecer editável, tá? Ele abre no Excel. E é importante que você tenha aí, pode ser o Excel online, tá? Ou o do pacote Office mesmo do seu computador, tá bom? Então, como que a gente começa preenchendo? Esse parecer nada mais é do que você, conforme for fazendo a entrevista aí com o estagiário, né? Que você vai fazendo as perguntas e já vai preenchendo esse parecer. Então, aqui a gente vai colocar o nome. Então, aqui a gente vai colocar o nome do estagiário, tá bom? Conforme as perguntas forem surgindo durante a entrevista, você vai colocar a cidade, da onde é, né, o candidato aí que você está falando. Lembrando que como você vai fazer vagas de outras regiões, então não é só de São Paulo ou só do Rio de Janeiro, é importante também colocar qual que é a cidade e o estado, porque também existem cidades que têm o nome iguais em outros estados, tá? Então é importante sempre colocar a cidade e o estado também. Uma base, pessoal, para esse parecer é que você vai conseguir ter um norte das entrevistas, né? Então você vai conseguir já seguir um padrãozinho. Então qual que é o primeiro? É a cidade? Qual que é o primeiro? É o nome? Então segue um padrãozinho certinho das perguntas, tá bom? Aí aqui, ó, na parte telefone, sempre com DDD, tá? Da cidade aí que você tá fazendo. Que a gente vai colocar um número aleatório só pra gente preencher. A idade que esse estagiário tem, né? Lembrando aí que o estágio é a partir de 16 anos, né? Então vamos colocar aí que essa pessoa que a gente está cadastrando aqui, fazendo a entrevista, tenha 16 anos. Aqui você vai preencher o perfil do DISC que essa pessoa possui, né? Que você vai, já é para ter aprendido aí como. Aqui a gente vai colocar o perfil do DISC, né? Que você já vai aprender aí, né? Como faz o DISC, como você manda o DISC para esse estagiário, para depois estar preenchendo essa informação, tá? O ano escolar sempre do ano vigente, então como nós estamos em 2025, é este ano que a gente vai colocar. A série, se ele está no primeiro, segundo ano, terceiro ano, se você estiver fazendo uma vaga de estágio de ensino superior, colocar o semestre, tá? Que está, e a faculdade que está cursando, tudo certinho. Então aqui vamos colocar que essa pessoa está no segundo ano do ensino médio, né? Lembrando que a gente está cadastrando aí um candidato do ensino médio, tá? Vamos colocar aqui que ele estuda no período noturno. Aqui é uma perguntinha que a gente sempre faz, se tem filhos, se não tem filhos, né? Algumas adolescentes hoje, mesmo que novas, né, já têm filhos, mas vamos colocar que neste caso essa pessoa não tem. Se sim, aqui no caso não tem, a gente deixa, tá? E aqui, essa pergunta de idade é referente ao filho, tá? Então, se essa pessoa tem filho, qual a idade? Se tem meses, coloque em meses, tá? A altura, a gente sempre pergunta aí para um caso futuro de uniforme, assim como calça, né? Então, vamos colocar aqui que essa pessoa tem 1,52 de altura, né? Ela usa aí, uma calça seria entre 36 e 38, o tamanho P, tá? E aproximadamente o peso dessa pessoa, tá? Se essa pessoa não quiser falar, não tem problema, tá? Isso não é obrigatório. Mas aqui, pelo tamanho da pessoa, o manequim, você já sabe aí mais ou menos quanto tem, né, de peso essa pessoa, tá bom? Como é uma entrevista online, né, muitas vezes você não consegue ver a pessoa, mas por algumas informações que ela te passa, você já consegue saber, tá? Aqui é a experiência profissional, né? Às vezes o estagiário aí, ele já trabalhou em alguma área, então se trabalhou, você preenche aqui qual foi o ramo de atuação, a função, o tempo que ele ficou e o último salário, tá? Que ele teve aí dentro dessa empresa. E aqui algumas observações, né? Caso ele queira fazer, o tempo que ele ficou, a gente vai colocando aqui também.
importante, gente, reforçar com o estagiário, falar assim, olha, teve alguma experiência profissional, mesmo que foi sem registro ou de freelancer, porque eles acham que experiência é só quando você registrou em carteira. E a gente sabe que hoje em dia não precisa mais disso. Então, olha, eu trabalhei 2 meses de freelance lá no lanchonete tal, então é importante frisar com eles que também pode ser os freelancers ou sem registro também, tá bom? Após preencher, né, essas informações, caso ele tenha alguma experiência profissional, aqui embaixo vocês vão ver que a gente tem umas observações de características, tá? São informações internas da agência. Por quê? Para não gerar aí nenhum tipo de preconceito, tá? Para não soar como preconceito, vamos falar dessa maneira. Mas por que isso? Hoje nós temos clientes que eles pedem determinado perfil, como peso, como altura, como cor, né? Por mais que a gente precise aí trabalhar isso de uma forma transparente, né? A gente não pode deixar passar para o candidato isso, não pode fazer esse tipo de pergunta para os candidatos, tá? Então aqui no caso, tá? São umas siglas, essas siglas vai estar aí no manual de vocês tudo certinho, com o que é cada coisinha. Eu vou falar bem brevemente aqui o que é cada uma, tá? O HM aqui se trata de pessoas homossexuais, né? No caso, entra como lésbicas, né? Aí o LGBT. Aqui o GG é uma pessoa obesa, tá? Pela estatura, até mesmo pelas informações que a gente colocou lá em cima de peso e altura, a gente consegue preencher isso aqui também. O MM é um manequim médio, tá? PP é um manequim pequeno, que no caso dessa pessoa que a gente está falando aqui, ela se enquadraria nesse PP, tá bom? O MD aqui é uma pessoa mediana, tá? O CC é realmente ser uma pessoa, se for uma entrevista presencial e você perceber que essa pessoa tem um odor um pouquinho mais forte, então entra aqui, tá? TT é se tem tatuagens aparentes, tatuagem no rosto, nos braços, aonde pode prejudicar e encaminhar essa pessoa para uma determinada empresa. Muitas empresas não aceitam pessoas que têm tatuagens aparentes ou o braço todo fechado, né? Então entra nessa parte. O PI é de piercing, tá? Então se a pessoa tem ali um piercing visível, né, no rosto, no nariz, na orelha, entra aqui. O UC é unha comprida, tá? No caso aí, se você estiver fazendo uma vaga de estágio para restaurante, essa informação é muito importante que você tenha, porque os restaurantes hoje não aceitam, né? Meninas aí, no caso, que têm as unhas muito compridas, tá bom? O GI é pessoas que falam gírias, tá? Pessoa que vai conversando com você e usa muito as gírias, né? O CA é cabelo afro, tá? Se essa pessoa aí tem um cabelo afro. O AA é pessoa alta e o BB é pessoa baixa, tá? Então, essas informações aqui, tudo certinho vai estar no seu manual para você estudar também, logo já sabe tudo de cor. Aqui são algumas perguntas que a gente faz para o estagiário na hora da entrevista, tá? O que é esses números de 1 a 5 aqui embaixo, depois da pergunta? É a parte que você vai pontuar o quanto esse estagiário sabe falar. Então, quando 1, ele não é uma pessoa muito comunicativa, não é muito ativo, 3, ele tá ali na média, né? E 4, 5 é uma pessoa excelente, é uma pessoa proativa que se comunica bem, tá? Então, são perguntas que você pode usar aí, tá? Não precisa ser necessariamente essas, você pode aí usar do seu talento, né, como recrutador, para puxar a conversa que você quiser com esse estagiário. Mas vamos lá. Aqui ele pergunta assim, o que você faz durante a semana e final de semana? Qual a rotina do seu dia a dia? Aqui entra a parte de comunicação, né? Onde você vai ver se essa pessoa é uma pessoa comunicativa, se ela gosta de fazer bastante coisas do final de semana, ou é uma pessoa mais pacata, que gosta de ficar em casa, que não é muito ativo, né? Isso daqui aí você preenche aqui de acordo com o que você encontrar ali de informação, né? No seu bate-papo com a pessoa, tá? O segundo aqui, ó, é o erro, né? Você tá conversando ali com a pessoa. É uma pessoa que fala muita gíria, é uma pessoa que troca muito as palavras, né? Que fala errado. Então aqui você vai pontuar o quanto essa pessoa é de 1 a 5. Se ela fala muito, né? Aí ela vai ser um 1. Se ela fala pouco, ela vai ser um 5, né? Aí fica ao contrário da quantidade. Aqui uma perguntinha também que mostra a proatividade, tá? Quando você precisa fazer um trabalho escolar, se for em grupo, você prefere escolher o seu grupo ou ser escolhido?
né? Você determina, você termina o trabalho antes da data de entrega, no dia da entrega ou entrega atrasado. Aí você vê se é uma pessoa proativa, se é uma pessoa dinâmica, né? Até mesmo você vê se é uma pessoa estudiosa, se ela gosta, né, do estudo dela, gosta de estudar. Então, aqui, observar o cabelo, tá? Sorriso, a aparência, postura, tá? Você vai estar aí na videochamada com essa pessoa, então você vai ver se ela se apresentou para você com o cabelo arrumado, se ela estava com um coque tomando café da manhã, né? Se ela sorriu para você enquanto conversava, né? A postura dessa pessoa, isso também mostra muito já sobre o perfil dela, tá bom? Essa perguntinha aqui, se a sua família mora de aluguel, né, se tem casa própria, é uma pergunta de necessidade para saber o quanto esse estagiário realmente está precisando daquele trabalho, né? Nós sabemos aí que todos precisam trabalhar, mas aqui você já vê até mesmo a necessidade desse estagiário já está sendo encaminhado para aquela vaga, tá bom? Então aqui nessa parte, né, também sobre a necessidade do candidato, tem a perguntinha com quem ele mora. Se ele mora com a mãe, se ele mora com o pai, qual a profissão de cada um desses responsáveis que está com ele hoje, né? Até mesmo nisso a gente identifica se o pai e a mãe estão desempregados, né? Se a necessidade é maior para ele estar aí ingressando nesse estágio, tá bom? Lembrando, pessoal, que o estagiário ele precisa ter um responsável legal, tá? Então, não é obrigatório ser o pai ou a mãe, mas, por exemplo, ele mora com a minha tia, mas a sua tia tem a sua guarda na justiça, porque muitos, infelizmente, hoje em dia, tem só a guarda de boca, né? Então, passei pra Karen, meu filho, ela tá cuidando dele, mas não tem papel, né, que justifique por que ele está com a Karen. Então, é importante, quando ele falar assim, eu moro com a minha avó, eu moro com meu primo, com meu irmão, se ele não tiver 18 anos ainda, tem que ter a guarda legal na justiça, tá bom? Então, tudo isso tem que ser avaliado e é por isso que é importante perguntar com quem que ele mora, se a família mora com ele, até para poder ver um pouco da estrutura familiar, né, desse candidato também, tá? A parte do conhecimento em informática. Você vai se deparar aí com muitas vagas que pede conhecimento em informática, conhecimento em Excel. Lembrando que o estágio, eles não são obrigados a terem experiência nenhuma, mas hoje nós temos aí candidatos que têm já uma vivência na área de informática, aprende até mesmo na escola, então isso acrescenta e agrega muito quando você vai enviar esse parecer para o cliente, caso esse estagiário tenha aí alguma, pelo menos vamos colocar uma noção, né, de informática. Então aí a gente faz uma perguntinha bem simples, né, se ele sabe editar um texto no Word, que a coisa é bem simples, né? E a gente pede para colocar em Arial 12. É uma pergunta, tá? Ele não precisa fazer isso lá e mostrar para você que ele sabe fazer. Até mesmo porque quando ele for trabalhar na área, né, ele vai ter que saber porque ele foi colocado ali que ele sabe fazer isso, tá bom? Aqui é uma pergunta importante também sobre argumentação, né? Qual é a área ou função que ele não gostaria de trabalhar? Porque se você está vendo ali, você está fazendo uma área hoje para cozinha, né? Vamos colocar aí para um restaurante, que esse estagiário vai precisar ali ajudar na organização, no final do expediente, vai precisar retirar um prato da mesa, né? Servir o cliente. Então, se ele já falar para você assim, eu não gostaria de trabalhar na área de cozinha, você já sabe que esse candidato não adianta encaminhar para a vaga, né? Porque vai ser um candidato que você vai encaminhar, ele não vai ser aprovado porque ele vai falar isso para o cliente e acaba que todo o processo que você fez é em vão. Então, é uma pergunta bem legal. Perguntar também sobre a área de faculdade, o que ele quer fazer na vida dele, né? Para entrar em argumentação e ali você vê o quanto esse estagiário está apto, né, para participar daquela vaga. Perfeito. Que a gente sabe, né, Karen, que também quando a gente vai buscando mais a fundo, os perfis a gente já sabe mais ou menos qual é o perfil do DISC, vai para cada área, né? Então, olha, o perfil tal é mais focado para essa área, tem mais habilidade, né, para essa área, mas é importante, como eles são adolescentes, eles não sabem muito bem o que eles gostam, o que eles querem fazer, então é importante sempre perguntar qual que é o que ele não quer fazer, para que a gente não tenha frustração do nosso cliente e também do nosso estagiário na frente, quando a gente mandar para uma vaga que ele falou que ele não gostaria, tá bom? Aqui, né, entra aí também, por que você quer trabalhar? É aí onde você vê também a necessidade, o argumento do candidato, né, que ali ele vai te contar o motivo pelo qual ele está procurando um estágio. E aí a gente consegue avaliar também todas essas questões que a gente falou sobre argumentação, sobre necessidade. Então ali ele vai contar um pouquinho sobre ele e é a parte que você faz aí as observações, né, para depois passar para o cliente. Embaixo a gente tem, né, é difícil,
mas a gente tem aqui 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Nessa parte a gente consegue identificar se esse estagiário ele realmente já se autoconhece, né? Se ele tem ali o autoconhecimento do que ele acha que é positivo na vida dele e do que ele acha que é negativo, né? Isso vale também até depois dar um feedback de como ele pode melhorar essa questão. Perfeito. E trazendo nesse ponto de 3 pontos negativos e positivos, geralmente a gente até dá uma ajuda quando eles não sabem, porque a gente sabe que falar sobre nós mesmos é um pouco difícil, ainda mais adolescente que tá naquela fase, meu Deus, o que eu sou, o que eu sou, o que eu gosto, né? Então a gente fala, se ele não tá pensando muito, demorou 1 minuto para pensar, ele falar que não sabe, você pode dar sugestões para ele. Então, olha, você acha que você então é um pouco comunicativo, você é proativo, você é rápido, aprende fácil, então dá algumas dicas dos genéricos mesmo para ele, do que ele pode ser, que ele pode se identificar, porque geralmente eles vão ter um pouco de receio de falar, vai travar um pouquinho ali na hora de falar, né, sobre quais são os pontos positivos e negativos, e principalmente se ele falar, por exemplo, eu sou preguiçoso, eu sou lento, a gente fala, olha, não tem alguma outra coisa que você possa ser que não te prejudique na entrevista, porque isso aqui não é legal de passar para uma empresa e assim por diante, tá bom? E aí depois que a gente fizer isso, a gente vai então salvar ele em PDF. Isso. Aí a gente vai, né, salva aí em ficheiro normal, né, faz a cópia que a gente não vai salvar, tá, mas é só para mostrar para vocês. Salvou em PDF, você já guarda este documento, né? E já depois, logo que você finalizar esta entrevista, você já manda para o seu cliente informando que você já fez essa entrevista, né? E que você tem esse candidato aí para encaminhar tudo certinho, tá bom? Perfeito. E lembrando que é importante ter esses pareceres guardados num local certo, né? Então, uma pastinha ali com o nome de parecer, estagiários, para quando você precisar novamente desse estagiário, você já souber onde que tá perguntando. E a importância de salvar em PDF é para que a gente não consiga ter modificações dos dados. Se a gente mandar em Excel para os clientes, eles vão acabar tendo possivelmente chance de mudar ali algum dado, apagar alguma informação importante do candidato. Então, é importante salvar em PDF para não ter essa mudança de informações, tá bom? Isso aí. Essa foi a aula, espero que você tenha entendido, tá? Ficou alguma dúvida? Volta o vídeo, tá bom? E até a próxima aula. Até a próxima aula. Agora nós vamos então falar um pouco do parecer do CLT, né? Aqui tá como parecer efetivo, que é o seu candidato de maior de 18 anos, que queira trabalhar então na vaga CLT, tá bom? A aparência dele é basicamente igual ao parecer do estagiário, só muda algumas informações que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, também vai ter aqui o nome da pessoa, qual que é a idade que ela tem e também aqui um perfil do DISC, tá? Aqui embaixo, como a gente viu também no outro parecer, tem algumas características dos perfis comportamentais, que aí o cliente pode também analisar, olhar para entender um pouquinho mais a fundo, além do que a gente manda para ele lá o completo, tá bom? Também tem aqui as observações internas referente à característica da pessoa que a gente observou, que a gente não pode passar para os candidatos, obviamente, né? Mas só para a gente poder ter um parecer desse candidato e lembrar um pouquinho dele ali no currículo, tá bom? Aqui a gente vai avaliar, então, ao final da entrevista, né, como que foi a comunicação desse candidato, né, igual a Karen falou na outra do estagiário, de 1 a 5, 1 sendo ruim e 5 sendo o melhor. Então, ele foi intermediário, ele foi bom, é muito bom, ele só respondeu o que eu perguntava e poucas palavras, né, então, como é o português dessa pessoa, ela responde com concordância verbal, responde no plural certinho, então, como que ela fala, né, qual que é a proatividade dessa pessoa. A gente fala assim, a proatividade é somente quando a gente vai fazer uma atividade. Não, como ela responde, né? Se ela responde o que eu falo com sim ou não, que eu pergunto com sim ou não, ela responde além do que eu pergunto, né? Como que ela é proativa. Também a aparência da pessoa, a necessidade dela também, se ela tá com alta, baixa, média necessidade. O nível de informática dela também você pode avaliar, como se ela tem curso, se ela não tem, se ela sabe o básico, se ela não sabe. E também aqui se ele argumentou alguma coisa, né? Se ele perguntou, teve alguma dúvida sobre a vaga, sobre a empresa. É importante também colocar aqui essa argumentação, tá bom? O que vai mudar, então, as informações do parecer do estagiário para o CLT. Algumas perguntas aqui na parte de baixo, tá? Então, qual que foi o último salário? Para ter uma base do que a gente está ofertando para ele na vaga agora ou que ele recebia antes, né? Para não ver se estamos destoando a vaga de uma para outra, tá?
qual foi o motivo que ele saiu da última empresa, para a gente poder também entender se ele é uma pessoa que fica pulando de empresas em empresas ou se ele fica muito tempo numa empresa só. O que ele busca hoje, então, profissionalmente, né, para ver se ele se encaixa na área que a gente está concorrendo para ele agora no momento. Quais são, então, os pontos a melhorar, que seria, né, os pontos positivos que ele tem ali, também pode ser 3, pode ser mais, não tem problema. Pode também incluir aqui os pontos que ele tem para poder a melhorar também, ou os pontos positivos, tá? Então, que ele tem também. Se ele tem filhos ou não, e aí se for ali pelo menos um filho com menos de 10 anos, é legal perguntar com quem que ele vai deixar, né, essa criança, essa pessoa para poder trabalhar, caso seja necessário, tá bom? Se a pessoa ela é fumante ou não, tá? Se ela tem algum vício, também é importante perguntar. A gente vai colocar, então, também aqui quais são as habilidades que ele tem. Então, a habilidade, gente, então, pode ser também as atividades que ele já teve. Então, essa pessoa tem habilidade com comunicação, essa pessoa tem habilidade, então, com atendimento ao público, tem habilidade com vendas. Então, tudo que ele tiver lá trabalhado, essas habilidades e competências também que ele tem ali para essa vaga ou para vagas futuras, tá bom? Então, as competências são isso que a gente tem falado aqui para vocês. Aqui a gente vai falar, então, se tiver alguma avaliação que o cliente peça à parte, tá? Então, tem cliente que pode perguntar, eu quero que você pergunte X coisa, né? X coisa que é particular, que não é sempre que a gente vai perguntar, você pode anotar aqui as informações e colocar aqui qual que é a sua conclusão sobre aquela pessoa. Então, olha, eu achei a Karen comunicativa, esforçada, já trabalhou na área que está buscando a vaga agora, achei que ela tem um bom comportamento, tinha uma boa aparência. Então, o que você achou dessa pessoa, né? Então, pode colocar aqui para você também a conclusão desse candidato, tá bom? Então, basicamente, aqui a gente tem essas informações. Claro que se você quiser perguntar alguma coisa à parte, você pode também perguntar, tá bom? Então, pode ficar à vontade de, geralmente eu pergunto X coisa ou outra coisa. Também pode incluir nesse parecer, não tem problema, tá bom? E pode sempre ir atualizando também com as informações que o cliente pedir também, tá? Aí, depois você vai salvar em PDF também para mandar para o cliente. Sempre é bom salvar com o nome do candidato para ficar fácil na hora de procurar, tá bom? Se tiver alguma dúvida referente ao parecer do estagiário ou do CLT, pode voltar para a aula ou no nosso PDF que a gente tem anexado aqui no nosso vídeo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.